Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E nesta manhã nós temos aqui uma mensagem para a sua vida, cujo título é Determinação. E você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler inicialmente dos versículos 12 a 14 e depois do 20 ao 23. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Até aí. Irmãos e irmãs, para se obter vitória em qualquer setor da nossa vida, nós precisamos seguir as orientações que estão na palavra de Deus, especialmente aqui nesses versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 11. Em primeiro lugar, ter fé em Deus. O versículo 22 diz: Tende fé em Deus. Mas o que é a fé? Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ter fé significa ter confiança que Deus fará e confirmará as suas declarações a nosso respeito. E nós temos dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural quase todos possuem, mas no mundo espiritual, ela é inoperante, porque ela atua somente no domínio da mente. Mas a fé sobrenatural provém do Espírito. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10:17. A nossa fé precisa estar somente em Deus. E é por isso que eu lhes digo que Deus não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. A fé sobrenatural surge, quando ouvimos a palavra do Senhor. Não é o desejo que temos de obter uma bênção, mas é a convicção que se aposta do nosso espírito de que aquela bênção já nos foi suprida por Jesus. Ouvir a palavra de Deus não significa apenas escutar a mensagem, mas ouvi-la e colocá-la em ação. Algumas pessoas estão procurando ver para então usar a palavra, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. E se você é uma daquelas pessoas que tem que ver para crer, pare de contar com a ajuda de Deus, porque em Hebreus 11:6 está escrito: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Mas agora mesmo, a fé está presente em sua vida. Quando você ouvir a palavra, a fé virá. O segundo passo é falar ao monte, como você vê na primeira parte do versículo 23 de Marcos 11. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Com isso, você pode ficar anos e anos orando, pedindo, jejuando e esperando em Deus, e nada irá acontecer. Porque é preciso que você fale ao monte, ou seja, ao problema, à doença, à miséria, à dor, etc. Que tudo isso saia da sua vida. Não é Deus que se dirigirá ao problema e exigirá que ele saia de você.
É você que tem que fazer isso. Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação total dos problemas. Mas agora é preciso que façamos a nossa parte. O que remove montanhas é a nossa palavra e não a fé. Claro que a fé é necessária, porque é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Então agora, neste momento, mande o mal que está em sua vida ir embora. Fale ao seu monte e ordene que se erga e que se lance no mar, em nome de Jesus. O que remove montanhas, o que cura enfermidades, o que soluciona problemas, o que amarra Satanás, é a nossa palavra. Em João 14, versículo 13, está escrito: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Na língua grega, a palavra pedirdes está mal traduzida. Deveria ser determinardes. Assim, não precisamos pedir a bênção, mas sim determinar, exigir, mandar, ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que já nos pertence. Deus é onipotente, é o Todo-Poderoso. Porém, Ele só quer fazer o que você permite que Ele faça na sua vida, porque Deus responde à fé. Algumas pessoas argumentam que, sendo Deus onipotente, Ele pode fazer com que as pessoas façam o que Ele quer. No entanto, se isso fosse verdade, Ele faria com que todos os pecadores fossem salvos e todos os cristãos devolvessem os seus dízimos. Mas não. Deus deu ao homem o livre arbítrio e ele não violará a vontade das pessoas. Entretanto, muitos acreditam, qualquer que seja a vontade de Deus, Ele tão somente a fará. Se for da vontade de Deus querer me curar, Ele fará. Se Ele não me curar, é porque não foi da sua vontade. Mas note que Deus não pode fazer nada que você não lhe permita em sua vida. Então faça a sua parte, recebendo as bênçãos de Deus. Você e eu temos um papel a desempenhar para receber as bênçãos de Deus, inclusive a cura. Por exemplo, diz Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso está escrito em Apocalipse 3, versículo 20. O homem é um agente moral livre e tem a habilidade e o direito de fazer as suas próprias escolhas na vida. Ele pode abrir a porta do seu coração e escolher aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nascer de novo. Ou então, pode escolher rejeitar a Jesus Cristo. E mesmo após ter nascido de novo, você não perde a sua vontade ou o seu direito de escolha. Deuteronômio 30, 19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, com isso, nós concluímos que você e eu, cada um de nós, faz as suas próprias escolhas nesta vida. E sabe por quê? Por uma razão. O seu corpo é a morada na qual você, o seu espírito, vive. E você é o único com autoridade sobre essa morada, o seu próprio corpo. E sendo você o único com autoridade sobre o seu próprio corpo, você pode deixar a palavra de Deus entrar em seu coração com a sua saúde, com cura, ou então
abrigar os pensamentos e sintomas malignos com as suas doenças e enfermidades. Você tem a escolha do que fará com a palavra de Deus. E eu pergunto, você atentará à palavra de Deus? Você inclinará os seus ouvidos a ela? Você a manterá diante dos seus olhos e no meio do seu coração? Se você o fizer, a palavra de Deus se transformará em cura, saúde e vida para você. Porque ela será um remédio infalível para todo o seu corpo e para qualquer circunstância da sua vida. Porque a palavra de Deus sempre é um remédio infalível para todos os problemas da vida daqueles que atentam a ele e lhe colocam em primeiro lugar. Na verdade, as pessoas carregam sobre si mesmas muito das dificuldades que experimentam na vida. E é claro que o diabo as mantém acomodadas no erro também. Quase todas as lágrimas derramadas são egoístas. Se as pessoas apenas fizessem o que diz a Bíblia, elas seriam poupadas de muito sofrimento. Você pode economizar muito sofrimento na vida, apenas inclinando os seus ouvidos às razões de Deus. Você precisa inclinar os seus ouvidos para aquilo que diz a palavra de Deus em relação a cada área do seu viver. E quando você obedece a uma parte da Bíblia, torna-se muito mais fácil obedecer às demais. Por outro lado, se você desobedece à palavra de Deus ao longo de uma linha específica, torna-se mais fácil desobedecer a palavra em outras áreas. E quando você está em desobediência, é aberta uma porta para o diabo tentar operar na sua vida. Mas é bem melhor escutar a Deus e prestar atenção ao que diz a Bíblia. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para toda a palavra de Deus e deixá-la ser a autoridade final em nossas vidas. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Por isso você pode inclinar os seus ouvidos às razões de Deus, se quiser, ou então pode fechar os seus ouvidos a elas. Apenas apresente a sua petição ao Pai Celestial e peça com fé. Ele só pode lhe dar se você pedir, ou melhor, determinar, permitindo-lhe que o faça. De outra forma, você lhe dá permissão? Inclinando seus ouvidos às suas razões, pedindo-lhe com fé baseada na palavra. Então, ele pode fazer as suas bênçãos fluírem, pois é fiel à sua palavra. Porque Satanás é o opressor, mas Jesus é o libertador. Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. O que mais Jesus está nos falando? Nós sabemos que em Atos 10:38, quando Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E ao curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo, Jesus nos dizia que Satanás é o opressor. Jesus é o Salvador. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude para ser o libertador. Ele é o que cura. Algumas vezes você ouve pessoas dizerem que a vida é um mistério. No entanto, não existirá mistério algum se você entrar no livro que soluciona todos os mistérios, a palavra de Deus. E aí ser-lhe-á revelado qualquer mistério na sua vida. Veja que o Espírito Santo é o professor e ele o guiará em toda a verdade. Portanto, não há qualquer mistério sobre a vida. É simples. Satanás é o enganador. Satanás é o atormentador. Satanás é aquele que traz enfermidades e doenças. Ele é o autor das enfermidades e das doenças. É o opressor, o nosso adversário,
o ladrão e o mentiroso. Entretanto, Jesus nos salva, nos liberta. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito simples e fácil ver que quando você inclina os seus ouvidos para o que Deus diz em sua palavra, ela o liberta daquilo que tentaria te prender. E quando Satanás finalmente for eliminado da terra, diz a Bíblia, não haverá nada para ferir ou destruir. Logo, algo que fere ou destrói deve vir de Satanás. Ele deve ser a fonte, porque quando é eliminado, nada mais fere ou destrói. Note que algumas pessoas leem a palavra de Deus e ainda ignoram o fato de que Jesus é aquele que cura. Pensam que se estão doentes, Deus deve ter colocado enfermidades nelas, ou pode estar tentando ensinar-lhes algo. Mas se você entrar na palavra, o Espírito Santo iluminará a sua mente e o seu espírito, e você verá que Deus é aquele que cura. Você verá que Satanás é o único que tenta ferir as pessoas com enfermidades e doenças, e não Deus. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia diz que devemos inclinar os nossos ouvidos às razões de Deus, porque é dessa maneira que recebemos vida e vida com abundância. Foi o próprio Jesus que disse que Satanás é o ladrão que rouba, mata e destrói. Então nós sabemos que qualquer coisa que fere ou destrói é de Satanás e não de Deus. Enfermidades ferem e destroem, mas Deus as cura. Deus não coloca enfermidades nas pessoas. E segundo João 10:10, Jesus veio para que tivéssemos vida com abundância e não enfermidades e doenças. Nós temos visto pessoas atacadas por enfermidades e doenças dizendo, bom, Deus deve ter colocado isso em mim por algum propósito. Ele provavelmente tem algum plano grande em mente. Ele deve estar tentando me ensinar alguma coisa. As pessoas que acreditam nisso estão sendo jogadas nas mãos do diabo. As bênçãos, a cura e a saúde que Deus quer que aproveitem estão lhe sendo roubadas. Deus é o Deus da cura. E a vontade de Deus é que você esteja bem. Ele até forneceu informações de como permanecer bem. Quando está escrito, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Isso sustenta o motivo pelo qual a cura é a vontade de Deus. Ou ele não nos teria dito como receber cura e saúde para os nossos corpos. Se a enfermidade fosse vontade de Deus, por que ele nos diria como sair da sua vontade sendo curados? Mas eu lhe digo, Deus providenciou nossa cura através das feridas de Jesus na cruz do Calvário. Mateus 8,17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou então em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados. De acordo com a palavra de Deus, já fomos sarados pelas feridas de Jesus. Isto é um fato consumado. Portanto, cura e saúde são da vontade de Deus e não
enfermidades e doenças. E o que nós temos que fazer? Apenas receber cura para os nossos corpos, já que ela já nos foi providenciada através de Jesus Cristo. E as pessoas que não acreditam que curar é a vontade de Deus, na realidade, têm uma imagem distorcida do caráter e da natureza de Deus. E a única maneira de atentarem isso é entrando na palavra de Deus, o remédio infalível. Elas devem inclinar os seus ouvidos à palavra para que possam enxergar o Pai Celestial, como realmente Ele é. E se escutarem o que diz a palavra, terão a imagem perfeita de Deus no coração e na mente. E o seu ponto de vista espiritual mudará e não será mais distorcido. Lembre-se apenas do que a palavra de Deus diz, que ela é remédio infalível para todo o seu corpo. E se Deus lhe deu a sua palavra como remédio para enfermidades e doenças, por que Ele iria querer que você continuasse doente? Não. Deus quer que você tenha vida abundante, cura e saúde em todos os setores da sua vida. É por isso que Ele lhe deu a palavra. É por isso que ela representa remédio infalível para todo o problema e circunstância que você encarar nesta vida. Por isso você precisa determinar em nome de Jesus, e então a sua ordem não falhará. E como nós vimos aqui no início, depois de você determinar, você não pode duvidar. A parte final do versículo 23 de Marcos 11 diz: e não duvidar em seu coração. É claro que você pode ter fé em Deus, falar ao seu problema para que ele saia da sua vida e até esperar que isso aconteça. Mas se lá no fundo do coração, no seu espírito, você duvidar, pode esquecer tudo aquilo que determinou. Porque quando a pessoa duvida, ela simplesmente está dizendo a Deus, em outras palavras, que não crê nele e que ele não merece crédito. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa mente, ela pode estar sugestionada de dois modos, negativa e positivamente. Ao ser sugestionada negativamente, a pessoa passa a viver sempre se queixando de tudo e de todos, porque para ela nada presta. Quando alguém é influenciado positivamente, ela se convence do seu sucesso e de que as coisas são lindas, belas e já possui tudo aquilo que necessita. Jesus disse que no coração não podemos duvidar. A nossa mente pode achar que não vai dar certo, mas o importante é que lá, no fundo do nosso ser, em nosso espírito, precisamos ter fé, confiança e não dúvidas. Jesus afirmou que tudo é possível àquele que crê. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Por isso não temos que nos submeter ao inimigo. Somos libertos e resgatados. Somos filhos de Deus. E a única maneira de não duvidarmos no coração é enchê-lo com a palavra de Deus. Não temos que raciocinar sobre o que Deus declara. O nosso espírito deve aceitar a palavra de Deus, o que ela declara, e usá-la para tomarmos posse da bênção. E além disso, precisa, conforme diz ainda o versículo 23 de Marcos 11, crer que se fará aquilo que diz. Porque se não duvidarmos do coração, temos que crer, e quem crê se expressa. Jesus diz que devemos crer naquilo que declaramos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção. Mas se quisermos receber o que a palavra promete, temos que agir conforme as normas nela estabelecidas. É preciso crer que se fará o que falamos. E quando falamos, a obra ainda não está feita, mas será, e isso só ocorrerá
se realmente acreditarmos. Por isso não podemos terminar a oração ou dar 2 passos procurando verificar se o milagre aconteceu. Mas quando determinamos de acordo com a palavra de Deus, devemos crer no que dizemos e então acontecerá. Você deve continuar dizendo a mesma coisa durante o intervalo de tempo necessário para que a obra se concretize. E além disso, nós vemos aí, tudo o que disser lhe será feito. Este momento não é nosso, mas é do Senhor. Muitas pessoas vivem derrotadas, doentes, passando necessidades, embora sirvam a Deus com todo o coração. Mas não será por pedir, jejuar ou receber oração de alguma pessoa consagrada que você receberá a bênção, mas é por meio do entendimento. Em nome de Jesus, de agora em diante, escreva a sua história com sucesso. Não culpe mais Deus pelo seu sofrimento. Eu te pergunto, até onde vão os seus sonhos e os seus desejos? O que determinar, crendo que lhe será feito, é o que terá. E a nossa posição como filhos e filhas de Deus é altamente privilegiado. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção que precisamos não depende mais de nós, mas do Senhor. Não é diferente? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor. E não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas ou inventadas por quaisquer pessoas. Aquele que realmente vencer há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela, pois é a própria palavra que trará a libertação. E Deus não falhará em cumprir a sua palavra, porque nós temos a garantia de Jesus. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E depois de tudo isso, meu irmão e minha irmã, aí você terá a obra feita, mesmo que os sintomas ainda continuem, porque este é o método de Deus, é o método da fé. E por isso, neste momento, eu quero orar com você. Você que está doente, depressivo, angustiado, aflito, ou você que acha que não tem mais jeito, que não há mais saída. Mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus do milagre. E Ele vai lhe dar o escape, a libertação, a cura, a saúde, enfim, aquilo que você necessita, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz que a nossa vitória está garantida porque ela fala: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento eu peço para o Senhor visitar aqueles que estão doentes, em casa, no hospital, numa UTI. Que o Senhor derrame a gota do Teu sangue, Pai, no organismo dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo toda dor, todo mal, toda doença e toda enfermidade. E que o Senhor venha operar a cura, que o Senhor venha dar saúde a esta pessoa, a esta vida, Pai. Porque para Ti não tem nada demasiadamente difícil. E é a Tua palavra que declara que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas Suas pisaduras nós já somos sarados. Vai em conta essa pessoa que está depressiva, essa pessoa que está aflita e até pensa em se matar. Mas repreende, Pai, em nome de Jesus, todo espírito maligno, Pai, que leva essa pessoa a achar que o Senhor a deixou, a abandonou. Visita ela agora e dá-lhe, Pai, a garantia de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Neste momento, eu
profetizo e abençoo todos aqueles que nos acompanham, profetizo cura, profetizo saúde, profetizo libertação, profetizo toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais na sua vida e na minha também, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.